Ei, amores do Senhor, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Eu hoje venho falar para vocês sobre o medo. Qual de vocês aí não tem medo? Ou não teve algum momento da vida medo do futuro, medo da velhice, medo da solidão, medo do desemprego, medo da falta de renda, da falta de pão, medo de algo acontecer com os filhos, medo de algo acontecer com o pai ou com a mãe, medo de acontecer algo com o marido que está no trabalho, da esposa que está no trabalho, de alguém que está no hospital falecer, não resistir, medo até da política, esses governantes terríveis que nós temos no nosso país, né? Tanta corrupção, tanta maldade, muito maior do que nós possamos imaginar, né? Os nossos políticos. Eu gostaria de falar para vocês sobre o medo. Mando um beijo aqui para cada uma de vocês que tem me acompanhado até aqui, aos irmãos, tá? A paz de Cristo. São poucos os irmãos que eu tenho aqui, homens, né? São poucos, mas são de muito valor os poucos que tem. E a maioria, né? Vamos pôr em 98% são mulheres. Muito obrigado pelo privilégio da companhia. A Bíblia Sagrada vem nos trazer vários versículos que falam sobre o medo. Versículos, pequenas passagens. E nós vamos ler algumas para que nós possamos ter conforto em Cristo. Porque o medo, como eu já disse, você tem duas opções. Ou você se entrega ao medo ou você se entrega a Deus. Deixa eu só acender uma luz aqui para nós aqui. Vamos juntos aqui. Vou fazer uma pequena leitura para vocês de introdução ao medo ou da libertação do medo. É lógico que nós vamos continuar tendo medo, mas não um medo que nos domina, um medo natural que nos faz recorrer a Deus nos momentos de maior dificuldade, de maior insegurança. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo: deixar que o medo nos domine ou então entregar os nossos medos a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que se entregaram a Deus e nas mãos de Deus deixaram os seus medos, esses alcançaram grande vitória, a exemplo de Davi e muitos outros. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar e a vencer as barreiras do medo. Nós podemos ver aqui em Salmos 34, versículo 4. Olha só. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Porque quando você busca a Deus, Ele te liberta desse medo, dessa prisão, que o medo nos aprisiona. O medo ele nos faz não ter coragem para enfrentar a vida. Quantas pessoas deixaram de ser felizes por não ter tido coragem, por ter tido medo de encarar o novo, de encarar uma única oportunidade, talvez, de ser verdadeiramente feliz, por causa do medo. A pessoa permanece no mesmo lugar, paralisado, congelado pelo medo. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, diz o Senhor. Está em Isaías 41, versículo 10.
Salmos 56, versículo 3, está escrito o seguinte: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Deus, ou confiarei em Ti, ó Senhor. E nós também podemos ler em Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, e nada temerei. O que me pode fazer os homens? Quando nós falamos o que pode nos fazer os homens, são tantos os males que os homens procuram nos fazer todos os dias, né? Seja no trabalho, seja na rua, seja nas idas e vindas da vida. São tantos os perseguidores, os malignos, as pessoas de coração ruim, mas o máximo que eles podem fazer é nos tirar a vida. Mas se você está com o Senhor, nas mãos do Senhor, das mãos dele ninguém te arrebata, ainda que tirem a minha e a sua vida. Não pode te tirar a salvação, não pode te tirar a graça de Deus, não pode te tirar das mãos poderosas de Deus. Se você está nas mãos de Deus, ninguém te pega, ninguém te arrebata. Tem gente que entende esse versículo de uma forma diferente. Se eu estou em Deus, ninguém vai me tocar. Eu não vou ser morto, eu não vou ser agredido. Acontece que Jesus sempre esteve nas mãos de Deus e foi agredido, foi morto. Como eu disse, os homens podem sim nos fazer medo, tirar a nossa vida, igual acontece todos os dias. Pessoas perdem as suas vidas nas mãos do seu semelhante, assassinados. Muitas pessoas são esmagadas. Mas aí o que acontece? A gente fala, puxa vida, mas disse que estava na mão de Deus, como pode ter acontecido isso? Será que Deus não o protegeu? Será que Deus existe? Aí nós vamos lá e vemos pessoas igual os apóstolos que foram mortos e Deus estava com eles. Pessoas igual os profetas foram mortos e Deus estava com eles. Jesus Cristo perfeito, o nosso Deus e Senhor, pelo qual alcançamos a salvação pela graça. O Filho de Deus, o próprio Deus, foi morto, foi espancado, foi humilhado, foi cuspido, foi blasfemado. Mas quem pôde tirar dele alguma coisa? Nem a vida. Que a gente pode falar, mataram Jesus, quer dizer que tiraram a vida de Jesus. Mas isso não é verdade. É bom que se diga que Jesus se entregou por nós. Jesus Cristo se entregou por nós. Ele não foi morto, ele se entregou como sacrifício verdadeiro e definitivo para a nossa salvação. É bom que se diga, porque muita gente tem essa ilusão aí que mataram a Cristo, né? Mas não foi bem assim não. Ninguém tem poder para tirar a vida do Filho de Deus. Ele mesmo deu, ele mesmo tomou de volta. Ele deu a vida e tomou de volta ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Em Salmo 55, de 4 a 5, está escrito o seguinte: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Isso acontece com todos nós em algum momento da vida. Nós somos dominados pelo medo. E se a gente não entrar em oração, muitas pessoas, por medo, eles chegam às barras do suicídio, de tirar a própria vida, de medo da vida. Porque ninguém vai tirar a sua própria vida se ele não tiver desistido da sua própria vida. Ele, depois que ele desistiu, ele viu que não tem mais jeito, ele está com medo de viver. Ele vai e tira a sua vida, ele suicida. Mas também nesta hora ele diz, não tem solução, Deus não existe, ninguém pode me ajudar. Só eu posso dar fim nesse sofrimento. E é triste isso. É bom que se tiver alguém com esses pensamentos de suicídio, saiba que você vai estar assinando que Jesus, que Deus não existe, que Ele não pode fazer nada por você.
você vai estar virando as costas para Deus. Portanto, acredite na solução, que é Deus que tira esse medo, e você vai viver e vai superar, e vai ser muito feliz, em tempo oportuno, na época certa, no tempo certo. Porque Deus tem um tempo para tudo debaixo do sol. Para tudo, para todas as coisas nessa terra. Portanto, não se desanime. Medo todos nós temos. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mais uma vez eu digo, não quer dizer que o justo nada vai acontecer com ele. Vou dar exemplo de Jó. Olha o que aconteceu com Jó. Satanás tirou todos os seus filhos, matou todos os 10, destruiu tudo que ele tinha, levou todo o gado, levou toda a riqueza. Depois, como se não bastasse, Satanás veio e tirou toda a saúde de Jó. Jó ficou na carne viva, sem nada, sem os filhos, sem nada. Só o sofrimento. E como se fosse pouco, veio os amigos, 3 amigos de Jó, e acabaram de esmagar Jó com as coisas que eles falaram. Mas acontece que essa palavra aqui se cumpriu na vida de Jó. Entregue suas preocupações ao Senhor, foi o que Jó fez. E Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Jó caiu temporariamente, ainda que ele tenha chegado no fundo do poço, no fundo do abismo. Jó foi resgatado, Jó foi restaurado, Jó foi renovado, Jó foi restituído. Foi o homem mais rico da terra, morreu dizendo: Senhor, chega de viver, eu já fui feliz demais, agora eu quero descansar. Jó disse isso, nas palavras dele. Eu já vivi demais, eu já fui feliz demais, agora eu quero descansar. E Jó morreu farto de dias. E seus filhos, suas filhas, os mais fortes, saudáveis e bonitos, suas riquezas voltaram. A sua esposa, que disse que ele deveria negar ao Deus, que ele tanto ainda insistia com ele e deveria morrer, deixe esse Deus e morra. Essa mesma mulher, Deus não esmagou, não matou, mas Jó perdoou essa mulher, Deus perdoou essa mulher, e foi com essa mesma mulher que Jó teve mais 10 filhos. Deus é o Deus da restituição. Então, nós não podemos temer nada, né? É lógico que vamos ter medo sim, porque nós somos humanos, mas eu falo que é um medo que domina. Um medo que você olha para Deus e fala: Senhor, nem o Senhor vai dar jeito nisso. Esse sofrimento é grande demais. Esse medo é grande demais. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nós temos que confiar em Deus e seguir em frente com todas as dificuldades e todas as barreiras, porque o nosso Deus é o Deus que quebra barreiras. E o que está escrito lá em Salmo 56, versículo 4? Está escrito o seguinte: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e eu não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? O que poderá me fazer o simples mortal? De tirar a vida? É o máximo que ele pode fazer. Mais nada. Não temei aquele que mata o corpo, mas não pode fazer mais nada com ela. Mas temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, que é o nosso Deus. Devemos temer o pecado, né? O homem que não tem medo de pecar, ele peca constantemente. O homem que não teme a Deus, ele peca constantemente. É um homem sem sabedoria. E a falta de sabedoria é caminho certo para a morte. E a morte eterna, que é a segunda morte. Olha só. Em Salmo 23, 4, muito conhecido o Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam e me protegem. Salmo 23. Se você está com Deus no vale, acredite, Ele está no comando.
ainda que o vale seja tenebroso, escabroso, terrível, apavorante, Deus está lá e Ele resgata você no tempo certo, porque Deus tem um tempo para tudo debaixo do sol. Tu te aproximastes quanto a ti eu clamei e disseste, não tenha medo. Isso é o nosso Deus quem disse, está escrito em Lamentações 3,57. O Senhor vem lá do Antigo Testamento falando com o homem, não tenha medo. Moisés teve medo. Senhor, mas eu não tenho costume, prática com as palavras. O que eu vou dizer para Faraó? Quando ele me perguntar quem me mandou, o que eu falarei? Medo do Faraó. Deus falou para ele, não tenha medo. Eu colocarei palavras na sua boca. Eu quem vou te levar, eu quem vou te trazer, eu quem vou falar através de você. Quando a gente lê a palavra, não é a gente que está falando, é Deus falando através da gente. Porque quem fala com você e comigo é a palavra. E quem coloca entendimento no seu coração é o Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo, Senhor. É a graça, é a misericórdia de Deus. Olha só. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Olha que bonito. O Senhor é a minha luz. É Ele que ilumina o meu caminho. É o Senhor que é a minha salvação. Quem pode me tirar dessa salvação? Dessa tão grande graça? Quem pode me tirar? O Senhor é o meu forte refúgio. Ele não é só um refúgio. Refúgio tem muitos. Tem gente que se refugia na bebida. Tem gente que se refugia nas drogas. Tem gente que se refugia no pai e na mãe. Tem gente que se refugia na sua casa. Tem gente que se refugia no dinheiro. Tem gente até que se refugia na loucura. Ele não é louco, mas ele prefere ficar num estado de loucura para fugir da realidade, fazendo daquilo o seu refúgio. Mas se você tem por refúgio Deus poderoso, de quem você vai ter medo? Agindo Deus, quem impedirá? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Josué 1:9. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, o medo excessivo, falta de fé e falta de amor. Quem não tem amor e não tem fé, ele tem um medo que domina. Porque ele não tem em quem se apoiar. Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo lhe irá bem, ainda que as coisas fiquem difíceis, ainda que venha o medo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os tornaram filho por Adão, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Confiança em Deus. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo e lançá-la no inferno. Mateus 10:28. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus vai te colocar num lugar seguro, que é onde? Em Cristo Jesus, o seu Filho. Tudo, não são algumas coisas, tudo o quanto pedides ao Pai, em meu nome, disse o Senhor Jesus, Ele vos dará. Pedi e recebeste.
batei e abrir-se-vos-á as portas do céu. Aquilo que você pede, você alcança. Lembrando que não é tudo que você pede que Deus te dá no tempo que você quer e do jeito que você quer. Mas Ele sempre te dá da forma perfeita. Ah, mas eu pedi um marido rico. É só um exemplo, tá? Tem ninguém querendo marido rico, eu não tenho certeza. Ou será que tem? Um marido rico. Ele me deu um marido pobre, eu não estou entendendo. Eu pedi tanto, eu orei tanto por um marido rico, para eu ter uma vida confortável. Mas Deus te deu o melhor marido do mundo, porque o marido que Deus te dá, como eu disse, é só um exemplo, serve para tudo. Aquilo que Deus te dá é perfeito. Ah, mas é pequeno, não tem muito valor, é quase insignificante. Acredite, tem um valor incalculável, porque foi Deus que te deu. Ah, minha casa é tão pequena, meu quintal quase que não dá para criar 2 galinhas. Mas é seu, foi Deus quem te deu. Dê graças a Deus, porque é o melhor quintal do mundo, é a melhor casa do mundo. Tem muita gente que mora em mansões que já tiraram as suas vidas. Vou dar o exemplo de uma pessoa, Whitney Houston. Se suicidou. Provocou uma overdose, né? Para tirar sua própria vida. Vários outros cantores e atores de novela, já se suicidaram. Deram um tiro na sua cabeça, Valmor Chagas, entre outros. Tiraram a sua própria vida. Tendo riqueza e fama. Porque não foi Deus quem deu. Porque quando Deus te dá, você está sustentado, você está abastecido, você não sente falta de nada. Logo, você não vai tirar a sua vida e nem tampouco vai ser infeliz o tempo todo. Porque esse negócio de ser feliz também é um problema. Tem gente que imagina que ser feliz é ser feliz o ano inteirinho. Aí acho que nem Papai Noel é feliz desse jeito, né? Que fica só no meio dos presentes lá naquele frio da Antártida lá, né? Junto com as suas renas. Nem os 7 anões que vivem no paraíso, eles não são felizes o tempo todo, né? São apenas histórias e fábulas. Mas a realidade nossa é outra. Hoje nós estamos muito felizes, é um estado. Mas amanhã nós podemos estar tristes. Quem é que perde um parente, perde a mãe, perde o pai, perde um filho, perde um marido, perde um avô, perde um emprego, que vai estar feliz? Ele vai estar super infeliz. Mas é só por uns momentos. Porque Deus vai renovar, vai superar a falta da mamãe que foi embora, a falta do papai, a falta do filho, a falta daquele amor que foi embora, né? Tem coisa que faz a gente sofrer mais do que um amor que vai embora. É sofrimento garantido, né? Mas Deus vai restituindo, vai acalmando o coração. Portanto, é em Deus que a gente deve recorrer em todos os momentos da nossa vida. Momentos de angústia, momentos de medo. Em Salmo 11, ou melhor, nem 11, é 112, 6, 7, está escrito o seguinte: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Hoje ele é feliz. E ainda que esteja triste, o que crê em Cristo, o que crê em Deus, o que crê no Espírito Santo, ainda que esteja triste, ele é feliz. Porque a sua felicidade não é baseada no momento. A sua felicidade é baseada no eterno. Louvado seja Deus. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua vitória, a sua recompensa. Gênesis 15:1. Êxodo 20:20 está escrito o seguinte: Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Temor ao Senhor, a fuga do medo,
O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Seja corajoso, forte e valente, porque você não está sozinho na batalha. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã quando saía e viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aquele que está conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquele que está com Deus tem um exército de Deus acampado ao seu redor e ao seu derredor. Não tenha medo. Maior o que está com você do que o que está no mundo, que é Satanás. Louvado seja Deus. Jesus estava na popa dormindo, na popa do barco dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que nós venhamos a morrer?" Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou o Senhor aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Olha só, a tempestade estava lá desabando, o mundo estava acabando para aqueles homens. Esqueceram do poder de Deus, da sua fé, do seu amor em Jesus Cristo, que já tinham visto fazer milagres espetaculares, inimagináveis. É de acreditar porque viram. Eles viram e vivenciaram aqueles milagres, mas acharam que iam morrer porque Jesus estava dormindo. Ou seja, é como se Jesus pudesse ser surpreendido pelo vento, pelo mar, pela água, pelo fogo, pelas surpresas da vida. Mas acontece que Jesus estava no comando o tempo todo. Mesmo dormindo, Jesus estava no comando daquele barco. E ele não falou nada com esse discípulo que chegou lá falando: "Não importa que nós venhamos a morrer, o Senhor não está se importando, o mundo está acabando, o barco está afundando, nós vamos morrer, o Senhor não se importa." Ele não falou nada com eles. Ele foi lá, aquietou aquilo que estava pondo medo neles, que era a tempestade, mandou o mar se calar, o vento se acalmar. Aí, depois de tudo calmo, ele voltou: "E aí, cadê o problema? Você pôs o seu problema como uma coisa maior do que eu. Eu parei o seu problema. E agora, o que você tem para me dizer? De que você tem medo? Não tenha medo. Tenha fé. Tenha amor. Tenha esperança. Pratique a caridade. Pratique a justiça. E siga em frente, com a certeza que você vai enfrentar grandes batalhas, grandes dificuldades. Mas você não vai enfrentar sozinho, porque à sua frente, não é ao seu lado, à sua frente tem um Deus que é imbatível, poderoso nas batalhas. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem de hoje. Não tenha medo, a paz de Cristo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém. Graças a Deus.